Olá, grande satisfação de poder conversar sobre a Palavra de Deus. Nosso objetivo aqui é investigação bíblica, com seriedade, com profundidade. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre uma passagem que tem chamado a atenção de muita gente e que infelizmente muitas vezes tem sido usada de modo distorcido, ao pé da letra e usada com motivos interesseiros. Vamos conversar um pouquinho sobre o óbolo da viúva pobre. O que era o óbolo da viúva pobre? Teria Jesus nessa ocasião pedido para dar todo o dinheiro para a igreja, para o templo? Enfim, será que é isso que muitos dizem? Vamos com calma fazer uma investigação bíblica séria, sucinta, mas com rigor, com metodologia, de acordo com aquilo que os grandes estudiosos nas grandes universidades e centros de pesquisa bíblica dizem. Nosso objetivo aqui não se trata de falar o que todo mundo fala, mas sim falar aquilo que ventila dentro das grandes universidades pelos pesquisadores de renome. Pois bem, vamos então para o nosso tema, o óbolo da viúva pobre. Para que você possa compreender um pouquinho melhor, eu vou proceder à leitura da passagem bíblica e em seguida vamos comentar sobre a mesma. Está no Evangelho de Marcos, capítulos 12, versículos 41 a 44. Óbolo da viúva pobre, ou então oferta da viúva. E diz assim o texto: Jesus sentou-se defronte do cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas no valor de apenas 1 quadrante. E ele chamou os seus discípulos e disse-lhes: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos que lançaram no cofre, porque todos deitaram do que tinham em abundância. Esta, porém, pôs de sua indigência tudo o que tinha para o seu sustento. Essa passagem aí que nós acabamos de ouvir, como mencionei antes, muitas vezes o pregador da fé das mais diferentes igrejas pega a passagem bíblica e leva o pé da letra. E aí chega no púlpito da igreja e diz o seguinte para o fiel: você tem que ser igual a essa viúva pobre. Dê o dinheiro do seu aluguel. Dê tudo que você tem para a igreja. Aquele dinheiro que você tem em casa, entregue tudo para a igreja. E aí algumas vezes você chega num ponto que muita gente acaba até na boa fé vendendo o que tem, fazendo um sacrifício, pegando o dinheiro do que pagaria o aluguel e entregando tudo como oferta na igreja. Porque o tal pregador da fé daquela determinada igreja disse que se ele tem fé como essa viúva pobre, ele tem que dar todo o dinheiro. E aliás o pregador diz que Jesus é que está pedindo isso. Agora vejamos que aqui está um grande problema. Esse texto, quando levado ao pé da letra, a pessoa, o pregador no caso, leva a pessoa a induzir a pessoa a fazer aquilo que a pessoa às vezes não está em condições de fazer e que de repente faltaria o dinheiro para o remédio ou para outras necessidades do sustento da família. A grande questão é essa: será que Jesus estava pedindo que desse todo o dinheiro para o templo? Essa que é a questão interessante observar. O que nós constamos nesse texto é que Jesus admirou, veja bem, Jesus não disse que deve lhe dar todo o dinheiro que tem, como alguns levam ao pé da letra. Ele apenas, diz o texto bíblico, admirou-se. E por isso ele falou para os discípulos, essa mulher foi mais generosa que muitos ricos, porque muitos ricos davam pouco. E essa mulher, o seu pouco era tudo, porque essa mulher era uma viúva. E quem era a viúva? Viúva era uma categoria de pessoas
considerado mais pobres naquela época. Não tinha benefícios, direitos do Estado. Por isso era considerado uma pessoa muito pobre. Tanto que, se você pegar a sua Bíblia, entre outras passagens, vou mencionar aqui Tiago, capítulo 1, versículos 27. Tiago diz o seguinte: a religião verdadeira é aquela que visita, aquela que faz a caridade para o órfão e a viúva. Percebem que Tiago diz isso? Religião verdadeira é aquela que cuida da viúva, não aquela que explora a viúva. Então, já aqui temos uma pista. Viúva era uma pessoa pobre. Jamais, então, Jesus estaria pedindo, naquele gesto da viúva, que a pessoa entregasse todo o dinheiro para a igreja. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos, que o exemplo daquela mulher pobre era admirável, porque ela doou tudo que tinha, porque era pouco, quadrante, era uma moeda romana de pouco valor, mas era tudo o que ela tinha. Vamos citar um exemplo do nosso cotidiano para você entender melhor. Digamos que de repente alguém da sua família, da sua casa, um amigo seu, de repente visitasse alguma família por aí. Alguém da sua casa visitasse uma família e depois retornasse dizendo: eu fiquei admirado com um doente naquela casa fazendo todo o serviço. Apesar de enfermo, fulano, naquela casa que eu visitei, estava fazendo todo o serviço da casa. Você não poderia tirar a conclusão que a pessoa da sua família estava dizendo que os doentes devem de trabalhar, que a pessoa na enfermidade deve trabalhar mais que outros. Ora, você entenderia certamente que o seu membro da família estava simplesmente admirando a atitude do doente, admirando: nossa, fui numa casa tal e vi um doente trabalhando, mais que todos na família. Ora, tal atitude ou tal esforço daquele doente é admirável, mas não significa que com isso o membro da sua família estaria colocando uma regra, que todos os doentes, independente da doença, devem de trabalhar. Talvez seria uma conclusão errada pensar isso. Simplesmente o que estava sendo dito é que admira-se que aquele doente naquela casa estava trabalhando. Isso é um exemplo do nosso cotidiano. Então, do mesmo modo, é errado quando um pregador da fé, independente da igreja, usa esse texto para dizer que a pessoa tem que entregar todo o dinheiro para a igreja. Porque às vezes o pregador com isso está justificando o interesse dele e não está levando em consideração a realidade concreta de cada família na sua pobreza. Então, do mesmo modo, devemos de entender a postura de Jesus, a admiração, a mulher, aquela viúva pobre, dentro da categoria mais pobres, que eram pessoas que recebiam benefícios pela caridade do povo, viviam da caridade do povo. Então Jesus admira ela estava dando 100%. E aí, por trás das palavras tem uma mensagem: dar 100% daquilo que você pode, 100% daquilo que está no alcance, a dedicação a Deus acima de tudo. Mas não podemos levar ao pé da letra que Jesus estaria pedindo que você, como dizem alguns pregadores, pegue todo o dinheiro do aluguel, pegue o dinheiro que de repente usaria para o remédio, usaria para pagar as contas do mês e entregue tudo na igreja. Jesus não estava dizendo isso. São os pregadores da fé que às vezes manipulam porque têm um interesse. Então faz o texto dizer aquilo que no fundo eles querem justificar. Quer ver como isso é verdade? Você pode pegar na sua Bíblia a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, nessa carta, capítulo 16, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: cada um faça a oferta de acordo com aquilo que puder poupar. Isso quer dizer o quê? De acordo com as suas posses, cada um dê a sua oferta. Então está mais claro que à luz do dia, nesse texto bíblico, que cada um, dentro daquilo que pode, dentro de uma expressão
de generosidade. Então, doação no Novo Testamento, na Bíblia, não é lei, ela é uma expressão de amor. Eu não tenho que fazer porque alguém quer que eu faça, eu tenho que fazer por gratidão, por generosidade. Em síntese, doação, oferta, é uma expressão de amor. Então está claríssimo quando Paulo fala na carta aos Coríntios: cada um dê o que puder para fazer caridade, para ajudar. E é assim que deve ser a doação. E não como de repente alguém supõe. Então quando alguém vem e ameaça, você tem que dar, senão você não vai ser abençoado. Você não está seguindo o exemplo da viúva pobre, está manipulando. Jesus não estava pedindo que com aquele gesto, Jesus estava admirando, louvando, admirando aquela viúva pobre por causa do gesto, mas não estava pedindo isso que às vezes determinados pregadores pedem, porque isso não é ser sincero com a Bíblia. É você pegar um texto aqui ao pé da letra e agora dizer: dê tudo o que você tem, senão não vai ser abençoado, senão não vai ser feliz. Aí ignora que o apóstolo Paulo, tem outras passagens ainda, que o apóstolo Paulo não diz isso, porque Paulo entendeu o espírito da doação, é expressão de amor, de generosidade. É assim que deve funcionar as doações na igreja. E aí, como vemos também na carta de Tiago, quando ele diz: a religião verdadeira cuida do carente, do necessitado. Então ela está preocupada com a caridade. Então cuidado que muitas vezes um determinado pregador se prende a uma passagem bíblica, como esse da viúva pobre, e esquece outras passagens. E aí força o texto a dizer aquilo que convém a ele. Então a Bíblia tem que ser lida em conjunto, ver o que o conjunto dos textos diz, pela razão, iluminado pela fé, mas pela humildade, pela lógica, confrontando os textos. Inclusive é um princípio bíblico, ler o conjunto dos textos bíblicos em unidade. E aí a gente vai ter uma leitura mais proveitosa da Bíblia e não vai correr o risco da manipulação. Espero ajudar você com esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal e compartilhe.